E pra cima, hein? Sinalizando ali, mandando o time pressionar. Cruzamento é feito, segunda trave! Gol do Godoy Cruz, Morro Garcia! Bola levantada na segunda trave. Lá do lado esquerdo do ataque, a Liberdade. Para ajeitar essa bola para o meio, você acompanha mais uma vez. Olha ali, ó. O Marco Rocha, quando ele olhou, a bola já tinha passado, ela ajeitada na pequena área. Olha ali, fica sozinho o Morro Garcia para subir, tocar para dentro e fazer o primeiro gol da equipe do Godoy Cruz. Aqui em Mendonça, Godoy Cruz 1, Palmeiras 0. Edmundo. Erro coletivo, né? Primeiro porque o Rafael Veiga deixou cruzar. E aí na segunda, não chega a ser espetacular, mas já equilibrou o jogo. Eu diria até que é melhor nesse momento. Olha o Godoy, pintou com perigo, a marcação, a bola ajeitada na área, Liberdade! Gol do Godoy Cruz, Morro Garcia de novo! Livre na área, esperando o passe. E a bola chega no pé direito. Sai lá de trás, olha. De dentro da área. O lançamento, olha, o passe pelo meio. A jogada e todos que vão recebendo livres, ó, sem marcação. Aí dá certo a jogada e a Liberdade. Morro Garcia, mas invadiu sozinho. Sozinho, ó. Olhou, escolheu ali o cantinho e botou lá dentro. Amplia o time argentino. 2 para o Godoy Cruz. 0 para o Palmeiras. Autorização, Marcos Rocha. A jogada ensaiada. Dudu devolveu na área. Sai o goleiro, espalmou. William. Na linha de fundo ainda o time do Palmeiras. O cruzamento perigoso. Tá lá! A bola do Dudu, ela vai voltar para a área. Felipe Melo por ali, tá lá! Diminui o Verdão. 2 para o Godoy Cruz. Tava dizendo que tem que ser no primeiro tempo para diminuir, para consertar a casa o time do Palmeiras. Vibra muito Felipe Melo. Precisamos para os ânimos voltarem ao normal. É o que está dizendo o torcedor palmeirense. Olha o Borja! Tá lá! Gol do Palmeiras! Borja! Bota lá dentro, Borja! Vibra Felipão, vibra Borja, vibra o torcedor palmeirense. O passe saiu, mas ele virou, driblando, maravilhosa finta do Borja. Golaço! Empata o time do Palmeiras no segundo tempo. Lindo gol do Borja. Palmeiras 2, Godoy Cruz também 2. PVC! Primeiro a bola sai do Luan, sai do zagueiro, mas... Segura, pensa o lance, viu o clarão, dominou, encarou o lance individual. Olha a enfiada, bola batida! Deram espaço pro Orejuela. Ele dominou, penteou a bola, pensou, viu Ayovi, livrinho da Silva. Aí ele rolou. Ayovi dominou e girou bonito pro gol. Agora! Para a LDU.
0 para o Olímpia. Estava desenhado esse lance e foi tranquilo para o time da casa, Felipe Mota. Mas tranquilo mesmo, hein? Defesa postada, o jogador não fez absolutamente nada para quebrar. Ele vinha ali a gente falou da precisão, né, dos passes. O Orejuela é um jogador de passes muito precisos, mas não um cara de assistências, né? Quando o Fluminense contratou o Orejuela e o Sornosa era o meia clássico, o 10. O Orejuela é isso, um jogador número 8, né, no conceito geral. Olha a tentativa do Rogas, arrumou o corpo, bateu bonito pro gol! Gol do Olímpia! Rodrigo Rogas, camisa número 8. Pelo menos o primeiro lance, o lado esquerdo, o novo lado esquerdo do Olímpia, funcionou muito bem. Oliveira participando com o Ivan Torres mais à frente. O passe para o Rodrigo Rogas. Ele bateu com força, com efeito no cantinho do Gabarini. Agora 1 para a LDU, 1 para o Olímpia. Ao que tudo indica, esse gol vai valer, né, Felipe Mota? Ah, vai. Golaço, inclusive. O Olímpia mostra uma coisa muito importante no futebol: saber chutar no gol, não ao gol. Porque você chutar ao gol na lua, vamos mirar lá, bum, não vai. Agora, você colocar lá dentro, colocar pelo menos na direção do gol. A gente viu o Ox Santa Cruz na última jogada, agora essa. Um golaço, belo jogo. A LDU pressiona, mas falta refinamento no último. Valência, no 1-2, deu certo com o Julio, tem espaço, adiantou, tirou o cruzamento, me pareceu que essa bola saiu e a bola batida! Gol! Jogada em altíssima velocidade do Anderson Julio com Valência pelo setor direito, cruzamento para trás. Jordan Julio no lugar certo, na hora certa, colocou essa bola no fundo da rede do Olímpia. Agora 2 para a LDU, 1 para o Olímpia. Eu tive a impressão que a bola saiu. Me parece que o gol vai ser validado. Não, tem checagem do VAR. Mais uma vez, Felipe Mota. É isso aí. Até agora um ritmo bom do VAR, né? Ele entrou em cena nos lances capitais e não demorou muito. Comparando o gol do impedimento, que era por uma unha, com o do Gabigol no Brasileirão no último domingo contra o Corinthians, o do Flamengo demorou 6 minutos, esse levou 2 e pouco. Não é... dá pra ser menos. Como você falou, a gente no segundo replay falou, opa, isso aí, se bem que aquele você falou no do braço, mas mesmo assim, a gente bateu o olho e falou, opa, tá ali, mas precisava recorrer, tem ali o sistema, tem que ver, beleza, 2 minutos e meio não é o ideal, mas não é um horror, 6 minutos aqui é um problema. Esse aí eu fiquei com a impressão que foi legal. Validado o gol! Validado o gol! Eu queria ver até de novo, mas Ivan Torres, número 11, e o De La Cruz, Hugo Francisco Fernandes Martínez, é o nome do De La Cruz, é o apelido do De La Cruz, então. Lance perigoso, dali quem é? Dali Aguirre, Pesqueira bateu bonito pro gol! Gol! Eu não gosto dessa bola roladinha para trás, uma falta frontal próxima ao gol. Mas teve o toquinho para tirar da barreira. Aí o Aguirre, que já tinha feito o dele, foi anulado, soltou um canudo. Um tiro seco, rasante, impossível de pegar. E a bola foi morrer no fundo do gol do Ascona. Agora! Sair com
um resultado de 0-0 e decidir em casa. Mas dá para ganhar. Patrick já fez a abertura. Wellington. Vai embora o Wellington Silva. Ajeita. A tentativa. Guerreiro. Ajeitou. Bateu. Vermelho. Gol! Vermelho! Paulo Guerreiro para o fundo da rede. Explode, torcedor colorado. Isso se chama Internacional. O teu presente diz tudo, trazendo a torcida alegres emoções. Paulo Guerreiro faz o gol, olha pra galera no estádio Parque Central e diz: a felicidade mora aqui. Internacional no finalzinho do jogo acreditou, ele sabe o caminho do gol, ele é artilheiro, 3 gols, 3 jogos. Paulo Guerreiro coloca o Inter na frente, 1-0 em cima do Nacional, Leandro Quesada. E esse homem que está na tela é responsável pela vitória do Inter nessa noite, num dos jogos mais difíceis da Libertadores da América. Cabeças invertendo, atenção, bola perigosa na área, Guerreiro cruza, olha o chute no canto, toca a música, é gol do Emelec! Gol! Para a caldeira elétrica ferver! É gol do Emelec no começo do jogo. O time equatoriano já sai na frente, faz 1-0. Grande lance ali com a presença do Godoy. Godoy mandando na rede no cantinho. O Diego Alves foi, mas não conseguiu evitar o gol. Veja de novo todo o lance. Cabeças e pelo meio, ó. Quando pensou em chegar o Léo Duarte, o Godoy já estava batendo e mandando para dentro. Emelec 1-0. Está preocupada a maior torcida do Brasil. E aí, Zinho? É aquilo que eu vinha falando. Ofensivamente, o Flamengo funciona no esquema do Jorge Jesus. Tem muita mobilidade, tem jogadores de capacidade, de talento. Agora tem que arrumar o sistema defensivo. Ele é ousado, coloca um volante só, dá liberdade para os laterais. Traz o Diego para ser esse segundo homem de marcação. O Rafinha está fazendo isso. Mas essas bolas, essas viradas de bola, de jogo... E aí tenta puxar o contra-ataque o time do Emelec. Angulo, que é esse, hein? Que bola que ele meteu na direita pro Guerreiro, mano a mano, correria para cima do Léo Duarte, volta, clareia, cai cedo, chuta na trave, é gol! Gol do Emelec! Gol! Do Emelec! Cai cedo, manda a bola pra dentro. O Diego Alves foi nela, ela tocou na trave e entrou na casinha. O Emelec faz 2-0 e fica numa situação ótima para seguir na Libertadores América. E aí o torcedor rubro-negro grita: que desagradável! Cai cedo, 2-0 para os elétricos. Zinho, e aí, Tetra? Você vê que é uma perda de bola, né, do garoto, do Lucas Silva lá na frente. Aquilo que a gente fala, o time está exposto, né, vem aí no mano a mano com o Léo Duarte, que vai para a jogada, dá o carrinho. E aí contou com a sorte, que a bola pega, né, no René, e aí...
num jogo como esse, até esse golzinho, assim, aquele gol da bola parada, aquele gol vadio. Alisson, ela em cima, apareceu o Kahneman, Tardelli, a rede! Eu falei, pode ser o gol da bola vadia! Gol da redenção de Tardelli! É gol da alma copeira, é gol do imortal tricolor da Arena! 25 minutos, eu falei, eu chamei, eu queria o gol da bola vadia, aquele gol onde não vale apenas a técnica, vale o coração, vale a alma, e aqui tem alma copeira, o Grêmio tem a alma copeira, sim senhor, ninguém pode duvidar disso, o Renato não duvida, e o Tardelli no jogo que poderia e é da redenção, faz aquele 1-0 mágico com um homem a menos, redenção na Arena, é gol de Tardelli, Grêmio 1-0. Quem sabe o segundo gol também na bola parada, por que não? A bola vadia, vai lá Alisson, caprichoso, é por baixo, é rede! Gol! É de David Braz, o segundo gol mágico na Arena! Uma noite de Copa com brilho, com alma, e essa alma copeira que está aqui exalando por todos os poros. A alma tem poros, eu não sei, inventei isso agora, porque é de enlouquecer essa coisa que acontece na Arena, sim. Outra vez a bola vadia, aquela bola venenosa, cruzada, a bola parada. Ah, eu não gosto da bola parada. Ah, uma porcaria a bola parada. Não, não é. Na Copa a bola parada faz a diferença. E